Bom, gente, boa noite a todas, todos. Eu vou usar isso daqui porque minha voz está péssima, garganta inflamada, enfim. Assim é bom que eu forço menos. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todas e todos vocês aqui. Sei que não é fácil, grande parte estuda lá no centro. Hoje é uma véspera de feriado, trânsito mais infernal do que de costume, fora a tentação de já começar o feriado antecipadamente. Enfim, então, muito obrigado a todas e todos. Bom, eu vou primeiro me apresentar. Meu nome é Marco Antônio e eu sou professor lá na Faculdade de Direito da UFMG desde o ano passado. Eu entrei no meio do ano passado, eu fiz um concurso no início do ano passado na área de Teoria e Filosofia do Direito. A minha formação toda foi aqui na UFMG, tanto no Direito como também aqui na Filosofia, onde até o ano passado eu estava realizando uma pesquisa de pós-doutorado que durou 3 anos e meio. Fiz meu doutorado aqui também na Fafiche, enfim. Então, embora esteja hoje na Faculdade de Direito, a maior parte, na verdade, da minha formação e da minha vida acadêmica foi aqui no campus, na Fafiche. Bem, o que eu vou falar para vocês aqui hoje diz respeito, obviamente, ao que aconteceu em 2016 aqui no Brasil e que, como todo mundo sabe, discutiu-se muito a natureza daquilo que aconteceu em 2016, se seria um golpe, se não seria um golpe, etc. Obviamente, o que nós temos, e é um reflexo da polarização política e da radicalização que a gente vive no Brasil já há alguns anos, as pessoas se entrincheiraram nas suas posições convictas, seja de que houve ou não houve um golpe de Estado nesse país. E, pelo menos do meu ponto de vista, eu senti falta de uma qualificação desse debate. Isso vale para os dois lados, mas especialmente para aqueles que negaram a ocorrência de um golpe, como se soubessem muito bem do que estavam falando. Acho que faltou parar para pensar um pouco mais o que é exatamente um golpe de Estado, o que essa noção significa, desde quando ela é usada na teoria, na filosofia política, com quais sentidos, etc. Até porque antes de se posicionar se houve ou não um golpe, é preciso saber o que é um golpe de Estado. Então, a minha contribuição, em grande medida, é nesse sentido, falar sobre o conceito de golpe de Estado, e eu vou me referir aqui especialmente a um teórico e filósofo político francês do século XVII, que é o Gabriel Naudet, que foi um dos primeiros a utilizar essa expressão coup d'état, que é o termo de onde vem golpe de Estado. Bom, eu coloquei 4 perguntas, que antes de chegar nessa questão da definição do golpe, eu queria falar um pouco de algumas questões que são importantes até para entender o encaminhamento do porquê essa seria uma pergunta relevante. E eu vou seguir essas perguntas. Eu vou começar discutindo se houve um golpe no Brasil em 2016, falando um pouco desse contexto polarizado que a gente vive. Na sequência, como se deu o processo do impeachment. Esse processo que todo mundo sabe como mais ou menos transcorreu. Eu vou esclarecer algumas questões mais jurídicas em relação a esse processo. Eu acredito que grande parte, ou pelo menos uma boa parte das aulas que vocês tiveram aqui já trataram de questões relacionadas ao processo e tal, então eu vou ser mais econômico nessa parte. Para aí sim entrar na questão que eu considero central da minha fala aqui hoje, que é o que é, afinal de contas, um golpe de Estado, e terminar falando sobre um pouco das diversas faces desse golpe, quem teria patrocinado e o que é que serviu de combustível para esse fato, esse acontecimento político que a gente viveu aqui recentemente. Bom, antes de mais nada, eu queria começar, ao colocar essa pergunta sobre se houve ou não um golpe no Brasil em 2016, começar falando sobre a natureza dessa discussão, que envolve um conflito de narrativas históricas, e é preciso ter em mente que a história é feita sempre de uma maneira conflituosa, sempre de uma forma bélica. A história não é contada de uma maneira na qual todos se identificam e concordam com a versão. Sempre foi assim e não é diferente o que está acontecendo hoje. O que nós temos são diferentes perspectivas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito óbvio de como a história não passa de uma narrativa perspectiva, ou seja, a partir de um determinado ponto de vista. Vamos pensar no nosso país. O Brasil foi, supostamente, se a gente abrir um livro didático, descoberto em 1500. Né? Você já parou para pensar na palavra descobrimento do Brasil? Que sentido faz
descobrir uma terra onde já viviam diversos povos há muitos e muitos anos. Que descoberta é essa? Mais ou menos como eu chegar na sua casa e falei que eu descobri a sua casa, né? E agora, afinal de contas, eu resolvi fazer um acordo com o meu colega, a gente fez um tratado, o Papa chancelou esse tratado e agora a gente dividiu essas terras para nós, porque afinal de contas a gente descobriu elas, né? Enfim, por que não o que seria mais honesto do ponto de vista de uma narrativa histórica, mais atenta ao que de fato aconteceu nas Américas, por que não uma invasão das Américas? Que eu saiba, isso aqui foi invadido, né? Povos aqui viveram, foram massacrados, etc. Enfim, estou dando esse exemplo óbvio para mostrar que palavras não são neutras quando a gente conta a história. Ao usar a palavra descobrimento, eu já estou tomando um ponto de vista nessa narrativa. O ponto de vista europeu, obviamente, de quem supostamente descobriu essas terras. E quando a gente fala em golpe, a gente também está tomando um lado. A gente também está se colocando de uma determinada perspectiva. Seja dizendo que houve golpe, seja dizendo que não houve, né? Tem um curso do Foucault que eu acho bastante interessante, que ele proferiu no Collège de France em 1976, que se chama Em Defesa da Sociedade, no qual ele vai tratar justamente dessa relação entre história, poder e verdade, como que o discurso histórico, as narrativas históricas estão intimamente associadas a formas de exercício de poder, de dominação, de grupos sobre outros, e nunca são discursos neutros, nunca são discursos isentos, no sentido de se colocarem acima das disputas, acima da poeira das batalhas, enfim. O Foucault, nesse curso, ele faz uma inversão de uma máxima famosa do Clausewitz, que é aquela que dizia ser a guerra a continuação da política sobre outros meios. Foucault inverte essa máxima para dizer que não, que na verdade a política é a continuação da guerra por outros meios. O que significa o seguinte, na ótica do Foucault, é que a guerra é algo permanente na nossa vida social, na nossa convivência. Os conflitos são permanentes, as disputas são permanentes, as diferentes visões, formas de conceber a organização da nossa vida em comum, isso sempre existiu e vai continuar existindo. Agora, o que a política acrescenta a essa história, digamos, continuada dos conflitos, é apenas uma arma a mais que é utilizada do lado, obviamente, dos vencedores. Os vencedores nada mais são do que aqueles que, ao estabelecerem uma ordem, no sentido de conseguirem fazer com que as suas leis sejam implantadas, enfim, eles nada mais fazem do que também usar das leis como mais uma arma para a perpetuação dessa guerra. Enfim, então, por trás da paz, por trás do discurso do bem comum e da ordem que o direito estabelece, há sempre uma guerra permanente, há sempre a voz silenciada dos vencidos, há sempre vencedores e vencidos, né? O discurso do Foucault é mais ou menos esse. E, diante desse quadro, portanto, em que há sempre uma pluralidade de vozes, vencedores e vencidos, nós temos também duas histórias. De um lado, a história dos vencedores, que é uma história oficial, a história laudatória do poder, aquela que legitima, que vai, enfim, evocar e celebrar a paz, a superação das guerras e a realização do bem comum. E, de outro lado, você tem a história contada pelos vencidos, a história daqueles que foram derrotados. Essa é a contra-história, segundo Foucault. É a história que vai denunciar o poder, que vai mostrar que por trás dessa paz, o que nós temos são golpes, invasões, massacres, etc. Então, por exemplo, se eu reconto a história do Brasil falando que houve uma invasão, eu estou fazendo uma contra-história a partir do ponto de vista do derrotado, que foram os indígenas que viviam aqui, percebeu? Então, é claro que no momento que a gente viveu, em 2016, e a gente ainda vive, obviamente, um reflexo muito próximo disso, a gente está vivendo uma guerra de narrativas nas quais a gente tem um discurso que é o discurso oficial, laudatório do poder, que tenta justificar isso que aconteceu no Brasil, que se seguiu na sequência, como se fosse o resultado de um fortalecimento da democracia e um impeachment constitucional, e que nada mais se fez do que aplicar aquilo que já estava previsto e por aí vai. Um discurso laudatório. E, por outro lado, um discurso acusatório de contra-história do lado dos vencidos. Bom, é sintomático dessa guerra a gente atentar para alguns episódios que marcaram essa disputa. Por exemplo, ainda no momento em que o processo estava se desenrolando,
do impeachment, houve uma interpelação que foi feita ao Supremo Tribunal Federal, vocês devem se recordar disso. Vários partidos políticos, PSDB, Democratas, Solidariedade, PP, PPS, etc., se juntaram, interpelaram o Supremo para que a presidenta Dilma se retratasse de ter utilizado, em determinado momento, no discurso, o termo golpe para se referir ao que estava acontecendo com ela. Esse pedido foi estranhamente, né, enfim, cada vez mais compreensivelmente acolhido pela ministra Rosa Weber, que foi relatora desse processo, e que se dirigiu à presidenta para que ela, então, explicasse melhor, esclarecesse o que ela quis dizer, e a presidenta respondeu assim, vou ler uma passagem da resposta naquele momento, ela diz assim: realmente está em curso um verdadeiro golpe de Estado no Brasil, formatado por meio de um processo de impeachment ilegítimo e ofensivo à Constituição. Isso é um trecho que sintetiza a resposta que ela deu ao Supremo naquele momento. Bom, isso é um exemplo de como estava em disputa o uso do termo golpe. Todo mundo sabe disso. Esse curso mesmo é questionado. Aliás, não sei se vocês sabem, mas foi levada a ouvidoria da UFMG reclamações referente à realização desse curso aqui na faculdade, parece que especialmente a aula inaugural, que foi a aula que a presidenta Dilma veio aqui, etc. Então, eu sei que o professor Thomas, que é o responsável pela disciplina, está tendo o trabalho de responder a essas, enfim, essas denúncias foram feitas na ouvidoria. Mas só para mostrar, o simples fato de existir uma disciplina com esse título já é motivo para questionamento justamente por causa dessa batalha de narrativas que a gente vive ainda no país. Outro exemplo óbvio disso foi a censura, a tentativa, na verdade, de censura, mas mesmo assim, o posicionamento do nosso ministro da Educação no Brasil em relação ao professor da UNB, Luiz Miguel, que ofereceu uma disciplina que tinha por título também o golpe de 2016, mais alguma coisa, e que ele queria acionar o Ministério Público para que ele tomasse providências em relação a isso, para impedir, passando por cima de qualquer ideia básica de autonomia universitária, enfim. Bom, eu começo dizendo isso para mostrar justamente esse caráter conflituoso do tema, e acho que antes de mais nada, preciso esclarecer algumas questões para que a gente possa qualificar melhor esse debate. Bom, a primeira coisa que eu diria é que quando o processo estava se transcorrendo, a minha primeira preocupação foi, obviamente, compreender melhor, do ponto de vista jurídico mesmo, o que estava em questão, quais eram as denúncias, enfim, o que estava sendo arrolado ali de provas. Afinal de contas, se havia elementos para que justificassem a abertura daquele processo e aquela condenação. Bom, e aí a primeira coisa que é preciso que se diga, e ninguém tem que negar isso, é que é claro que o impeachment é um instrumento previsto na nossa Constituição, ninguém nega isso. Está lá no artigo 85, está lá no artigo 86 da Constituição, tem a lei de impeachment, que, enfim, na minha opinião, deveria ter sido recepcionada, mas foi, que é de 1950. Seja como for, em princípio, simplesmente, a possibilidade de realização de um impeachment no Brasil não constitui, por si só, um golpe. Afinal de contas, isso é uma previsão constitucional. Bom, agora é claro, o fato de estar previsto na Constituição significa que se possa realizar um impeachment de qualquer maneira e que, pelo simples fato de falar que é um impeachment, que isso possui fundamento jurídico. Todo mundo sabe, isso foi uma questão muito discutida, é que é preciso justificar e provar a ocorrência de crime de responsabilidade. Isso está muito claro também no artigo 85 da Constituição. E aí, no momento em que o processo estava se transcorrendo, eu me preocupei, como eu disse, em acompanhar os textos, os autos processos, denúncias, o recebendo a denúncia, as diversas audiências públicas foram realizadas na Câmara, no Senado, para me informar melhor, e escrevi bastante sobre esse tema na época, fiz apresentações discutindo vários elementos da interpretação que se estava fazendo, etc. Eu vou só compartilhar alguma dessas questões com vocês. Bom, a primeira delas, que é um equívoco muito comum que é cometido por parte das pessoas, é achar que é possível o impeachment no Brasil como um mero resultado de uma perda de apoio de base parlamentar e que, portanto, seria um processo político, na verdade, na medida que, de fato, o governo da presidenta Dilma perdeu o apoio parlamentar, que isso seria uma consequência natural da perda desse apoio que estaria previsto simplesmente no nosso país.
Bom, e aí, reforço, pedido de impeachment sem crime de responsabilidade simplesmente não é previsto na Constituição brasileira. Isso simplesmente não é possível. Não se trata de um processo político, isso é uma coisa muito mal compreendida, né? Nós temos um foro competente, que é um órgão político, que é para julgar da admissibilidade do pedido da Câmara e depois do julgamento do Senado, mas isso significa que isso isenta esse foro de qualquer fundamento jurídico para poder condenar alguém à perda do mandato, no caso de presidente da República. Há um claro conteúdo jurídico que precisa ser justificado. Do contrário, a gente viveria num sistema parlamentarista, o que ele sim permite derrubadas de presidente por meio de votos de confiança. Mas não é esse o nosso sistema de governo, né? E não é esse porque em 93, inclusive, aconteceu um plebiscito nesse país e a maioria do povo brasileiro decidiu pelo presidencialismo. E no presidencialismo simplesmente não existe impeachment sem crime de responsabilidade. Bom, a segunda questão é de que... bom, então, ótimo, tem que haver crime de responsabilidade. Se isso procede, então, é claro que é cabível dar andamento ao processo. Bem, e aí alguns esclarecimentos, que eu acho que na época ficou tudo muito confuso, etc. Por exemplo, quando a denúncia foi recebida pelo presidente da Câmara na época, né, o Eduardo Cunha, etc., na decisão de recebimento da denúncia, ele tomou duas decisões ali que as pessoas muitas vezes se esqueceram. A primeira delas é de que só seriam considerados atos posteriores a 2015, porque atos referentes ao mandato anterior da presidenta Dilma, eu leio a passagem do próprio Eduardo Cunha, quando recebeu a denúncia, diz o seguinte: com todo respeito às muitas opiniões em sentido contrário, considero inafastável a aplicação do parágrafo 4º, artigo 86 da Constituição Federal, que estabelece não ser possível responsabilização da presidente da República por atos anteriores ao mandato vigente. Ou seja, todos aqueles atos de 2014, que é o que a maior parte das pessoas falam, especialmente em relação às pedaladas fiscais, simplesmente não estavam considerados no recebimento dessa denúncia. Bom, outro elemento que foi afastado no recebimento da denúncia diz respeito aos chamados atos de corrupção, envolvendo a Petrobras, o Delcídio do Amaral, etc., que naquela época se falava. E vou citar o recebimento do Eduardo Cunha. Não há dúvida que todas as acusações formuladas pelos denunciantes são gravíssimas, mas, por outro lado, é igualmente certo que muitas delas são embasadas praticamente em ilações e suposições, especialmente quando os denunciantes falam de corrupção na Petrobras, empréstimos do BNDES e um suposto lobby da ex-presidente, do ex-presidente da República, Lula. Não se pode admitir a abertura de um processo tão grave como é o processo do impeachment com base em mera suposição de que a presidente da República tenha sido conivente com atos de corrupção. Enfim, então ele também não acolheu essa parte da denúncia. Enfim, então é preciso entender que a denúncia, então, que foi formulada lá pela Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior, o Hélio Bicudo, foi recebida parcialmente pelo presidente da Câmara, que deu, então, início ao processo de impeachment e, obviamente, aquilo que estava em questão não pode ir além do objeto da denúncia. Resumindo, o que foi objeto de discussão para possível responsabilização da presidenta e perda do mandato foram duas acusações. A primeira é a edição de decretos sem autorização para abertura de créditos suplementares, em desrespeito à LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, aprovada pelo Congresso, e também das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Bom, e a segunda acusação foi as chamadas pedaladas fiscais, que é entendidas aí como esses empréstimos feitos a bancos públicos em suposto desrespeito à vedação que é prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Bom, então essas são as acusações, os decretos suplementares e as chamadas pedaladas fiscais. São casos, na minha opinião, de grandes malabarismos assim, hermenêuticos para se chegar a essa tipificação. Bom, no caso dos decretos que abrem crédito suplementar, a acusação diz que ela não teria autorização para abrir esses créditos porque teria desrespeitado o superávit primário, que é vinculado a isso, ao respeito ao superávit primário. Só que, bom, o que a gente percebe é que em 2015, assim como nos anos anteriores, a aprovação dessa lei orçamentária anual, que é a LOA,
pelo Congresso, previu já no seu artigo 4º, como sempre acontecia na LOA, sempre acontece, a autorização para o presidente da República abrir créditos suplementares condicionado ao respeito do superávit. Bom, é preciso falar que esse respeito ao superávit só pode ser apurado ao fim do exercício fiscal. Tem um princípio do direito financeiro no Brasil, que é o princípio da anualidade. Então, é feito relatórios bimestrais, mas é só o final do exercício fiscal que a gente pode apurar se houve ou não o respeito ao superávit primário. Até por uma razão muito simples, você pode fazer contingenciamentos de despesas discricionárias no final e cumprir o superávit. Então, no princípio, é aberta a possibilidade de fazer isso. Só que o que houve não foi um descumprimento da meta, por uma razão muito simples, porque o próprio Congresso, que é quem aprova a meta a ser atingida, aprovou um projeto de lei depois, no final do ano, dia 3 de dezembro, alterando essa meta e, em suma, a nova redação fez com que a meta fosse cumprida. Todo mundo sabe dessa história, quem acompanhou esse processo. Bom, e eu lembro que isso que aconteceu não é nenhuma novidade na história do Brasil. É muito comum, aliás, essas revisões na lei orçamentária, né? Sobretudo em anos de crise econômica, como foi o ano de 2014, como foi o ano de 2015, etc. Por quê? Porque, afinal de contas, em anos de crise, o que a gente tem é um problema de previsão de arrecadação. A arrecadação é inferior àquilo que era previsto no início do ano, quando foi feita a lei orçamentária, e, portanto, não corresponde às estimativas, né? E a Câmara, nesses casos, normalmente autoriza justamente a edição desses decretos suplementares e depois altera o superávit, justamente porque vai ficar no negativo em função da queda na arrecadação. Foi o que aconteceu no ano de 2015, foi o que aconteceu também em 2014, que, aliás, nem estava em questão. Se há algum vício, percebam, nos decretos que foram feitos, esse mesmo vício teria que ser verificado também nas leis aprovadas no próprio Congresso, né, que alterou o superávit. Bom, não há que se falar aqui em crime de responsabilidade, até porque no final do exercício, afinal de contas, como já aconteceu outras vezes no Brasil, não houve problema algum. Acho também que o Tribunal de Contas, em vários momentos, interpretou dessa forma e, de repente, houve uma mudança de entendimento, justamente nesse contexto lá de vamos fazer o impeachment da presidenta Dilma, etc. E convém lembrar uma coisa importante, que a partir do momento que o novo entendimento do TCU, Tribunal de Contas da União, foi publicado, esse novo acórdão foi publicado, o governo então mudou sua forma de atuar em respeito ao novo entendimento do tribunal. Então, o que houve foi uma aplicação retroativa de um novo entendimento que é contra qualquer princípio básico de segurança jurídica. Bom, e quanto às pedaladas fiscais? Qual exatamente é esse crime e por que não houve crime de responsabilidade? Bom, basicamente, pedalado fiscal, em termos técnicos, é um saldo negativo em contas de contingência. Ou seja, o governo atrasa repasse para os bancos, em especial aqui o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, que, por sua vez, garantem pagamentos, especialmente de programas sociais, como Bolsa Família, o Plano Safra, etc. E o problema está na caracterização desse tipo de operação, que, afinal de contas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos lá 33, 5 e 36, ela veda que se possa fazer empréstimo de banco público, mas o entendimento do TCU sempre, reiteradamente, inclusive tem decisões de 2014 nesse sentido, não interpretava esses saldos negativos de contingenciamento como empréstimos, porque, afinal de contas, tem uma definição legal estrita de operação de crédito, que envolve operações financeiras, e esse caso não é propriamente uma operação financeira. É preciso saber diferenciar o que é um crédito advindo de uma operação financeira, que é uma relação de um empréstimo, e o que é um crédito advindo simplesmente de um inadimplemento de uma relação contratual, que é o que está acontecendo aqui. O banco, nasce um direito de crédito do banco em relação ao Tesouro simplesmente por um atraso no repasse. É mais ou menos como o seguinte, né? Como se eu fizesse um contrato aí com alguém, prestação de serviço, a pessoa presta serviço para mim, sei lá, pedreiro, aí eu tenho que pagar ele, eu atraso o pagamento, aí essa pessoa nasce em relação, dessa pessoa do pedreiro em relação a mim, o direito de crédito, de receber aquilo que estava no contrato e que eu atrasei o pagamento. Agora, não dá para dizer que eu emprestei dinheiro para essa pessoa. Eu simplesmente descumpri, né, uma relação contratual que não foi cumprida e, por isso, ele nasceu um direito de crédito, só isso. É mais ou menos isso. A relação do banco com o Tesouro era essa.
ele tinha que cumprir com o pagamento dentro de um determinado prazo, não o fez, nasceu o direito de crédito. Bom, essa era a interpretação do TCU. Como eu disse, várias decisões nesse sentido. Inclusive no ano em que ele muda esse entendimento no final, lá em 2014. Bom, o que eu acho em relação à mudança de entendimento do TCU quanto à caracterização como operação de crédito dessas chamadas pedaladas fiscais? Na minha opinião, não deveriam ser permitidas pedaladas fiscais. Eu acho que o TCU até está certo em mudar o seu entendimento. Agora, o que não faz sentido é você mudar o seu entendimento e reprovar as contas públicas retroativamente, né? Aliás, quando eu era estudante de Direito, eu fiz meu estágio no Tribunal de Contas aqui, né? É muito comum aqueles chamados TAC, que é o termo de ajuste de conduta, justamente quando você muda o seu entendimento, para que na próxima gestão se adeque o comportamento da gestão pública para cumprir o novo entendimento do tribunal. Era isso que qualquer Tribunal de Contas faz, se ele muda o seu entendimento. Na minha opinião, as pedaladas fiscais podem trazer problema para a segurança de contas públicas? Pode. Inclusive, causou um problema nas contas públicas brasileiras, porque atingiu um volume muito grande em 2014 e especialmente em 2014. Até acho razoável que o tribunal mudasse seu entendimento no sentido de preservar as contas públicas, mas não da maneira como fez. Não faz sentido você retroagir o novo entendimento, reprovar as contas públicas. E mais do que isso, é preciso entender qual é a função do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele julga as contas da União, as contas da República, né? Ele não julga crimes cometidos individualmente por agentes públicos, né? Então, ainda que as contas da República fossem reprovadas, isso não significa que a presidente da República poderia ser individualmente, pessoalmente responsabilizada por isso. Isso é um segundo passo, né? E quanto a esse passo, nós também temos uma aberração jurídica nesse processo. Por quê? Se nós examinarmos quais foram os supostos atos cometidos pela presidenta Dilma para cometer esses crimes de responsabilidade, relativos às chamadas pedaladas fiscais, eles dizem respeito ao chamado Plano Safra de 2015. Esse plano, porque para caracterizar como crime de responsabilidade, eu vou ler aqui o que diz o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, diz assim: o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, não faz sentido considerar que houve um crime de responsabilidade se a responsabilidade do Plano Safra não é diretamente do presidente da República, mas sim dos ministérios, são um conjunto de ministérios, desenvolvimento agrário, etc., que são responsáveis pela implementação do Plano Safra. Além disso, ao longo do processo, vários técnicos ligados as análises que permitiram a realização desse plano, etc., deram diferentes pareceres, etc., atestando a legalidade e a possibilidade da realização desses empréstimos. Enfim, aliás, créditos suplementares, no caso. Bom, então, para que fosse possível a condenação, teria que se apontar para condutas praticadas direta, dolosa, comissivamente, atuar positivo por parte da presidente da República, que não foi o caso. Eu vou terminar essa digressão aqui sobre o processo, que foi um negócio que... Oi? Desligou? Oi? Alô? Já tinha um tempo que não estava funcionando. Agora que eu vi a diferença. Bom, enfim, então, estou contando essa história para vocês, porque durante um tempo isso foi o que mais me incomodava, ver como eles estavam atropelando todo tipo de coisa e como isso saía e as pessoas não acompanhavam os detalhes do processo. É preciso entender que, como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes, né? Então, nesse processo, as pessoas desconheciam os detalhes do que estava se passando. Para finalizar, eu faria um resumo, já que futebol as pessoas entendem, né? Eu faria uma comparação com o futebol. O que aconteceu nesse processo é mais ou menos o seguinte: imagina um jogo de futebol em que a interpretação é que quando a bola bate na mão, isso não é falta, porque, afinal de contas, foi bola na mão, como se diz, né? Aí vamos imaginar que, em determinado momento, o juiz resolve dar uma falta, que foi uma bola na mão. Ele muda o seu entendimento. Não só muda o seu entendimento, como ele interpreta que foi mão na bola, foi doloso, né? Não só ele interpreta que foi mão na bola, como ele afirma que foi dentro da área, marca um pênalti, né? Enfim, sendo que foi fora da área. E não só ele marca um pênalti dentro da área, como ele expulsa o jogador, porque ele entende que foi doloso, etc. Foi mais ou menos isso, é um malabarismo hermenêutico, né? Não foi mão na bola, porque primeiro, mudou-se o entendimento, até então não se marcava aquilo. Segundo, interpretou-se como doloso, aquilo que simplesmente era um julgamento de contas da República. Terceiro, aplicou-se
a pena de perda do mandato, que seria a expulsão. Marcou-se um pênalti no último minuto do jogo, invertendo tudo aquilo que estava se fazendo no jogo até então. Imagina, usando essa imagem do futebol, o que você acharia de um juiz fazer isso com o seu time? Marcar uma mão na bola fora da área como se fosse um pênalti e expulsar o jogador. Foi mais ou menos isso que aconteceu no processo do impeachment. Bom, mas depois de me interessar tanto por isso, ficar falando dessas questões em diferentes lugares, eu me dei conta de que isso era absolutamente secundário. Não sei se alguém aqui teve essa mesma experiência de ficar discutindo o processo, aí se olhar para as pessoas, ninguém estava querendo saber se havia ou não um fundamento jurídico para aquele processo. Houve um esvaziamento completo dessa questão técnica, porque, afinal de contas, o que estava movendo aquilo naquele momento eram imperativos de ordem política. Ninguém queria saber se havia realmente justificativa jurídica para isso. Eu percebi, digamos assim, que eu estava perdendo meu tempo entrando nos detalhes do processo, porque, afinal de contas, não era isso que sequer motivava a opinião das pessoas no que diz respeito a justificar aquele impeachment naquele momento, né? E aí depois, voltando para a literatura da teoria e da filosofia política sobre o que significa um golpe de Estado, eu comecei a entender melhor o que estava se passando e o que essas pessoas estavam defendendo, né? Eu acho que é uma percepção muito comum hoje no Brasil as pessoas dizerem, foi golpe sim, mas tinha que acontecer. Tipo, algo do tipo assim, mas na hora, várias pessoas que defenderam o impeachment reconhecem, foi golpe, mas e daí? Ela tinha que sair, porque afinal de contas estava insustentável, era ingovernável, etc, etc. Bom, isso me fez lembrar a acepção originária do termo golpe de Estado. Então, vou falar agora sobre isso, né? O que é exatamente um golpe de Estado. Bom, nisso que eu vou dizer para vocês, eu vou me basear, vou falar um pouco das fontes, que eu vou me valer de quem são esses autores que vão me guiar aqui agora. Bom, primeiro, eu vou me guiar em um filósofo que eu estudei bastante, que eu gosto, que é o Michel Foucault, que tem um curso de 1978, que ele proferiu na França, chamado Segurança, Território e População, que ele dedica uma aula desse curso, que é a aula de 15 de março, a essa questão do golpe de Estado, especialmente no sentido que o termo, a noção de golpe de Estado tinha lá no século XVII, quando ela foi cunhada na teoria política francesa. Vocês devem saber que até hoje, no inglês, por exemplo, a gente usa o termo francês para se referir a coup, né, coup d'état. Bom, desses textos que o Foucault analisa, ele fala de mais de um, mas tem um em particular que é uma grande referência nessa teoria do golpe de Estado, que... será que ele... voltou. Oi. Ele cansa, né? Enfim. Esse autor que eu vou fazer referência agora, que também que é aquele que cunhou, que, enfim, apresentou da maneira mais canônica a noção de golpe de Estado no século XVII, ele se chama Gabriel Naudé, N-A-U-D-E. Naudé, e o livro que ele escreveu se chama Considérations politiques sur le coup d'État, ou seja, considerações políticas sobre os golpes de Estado. É um texto clássico de 1639 e é um dos primeiros em que essa noção de golpe de Estado aparece. Não é o primeiro, mas a noção ela começou a aparecer na literatura política justamente nessa década de 1630. Acho que ele está morrendo. Eu estou tentando tirar os últimos suspiros de vida dele, mas ele insiste em morrer. Baseado nesse texto do Naudé e nessa interpretação do Foucault, eu vou fazer também uso de dois livros, aliás, um artigo e um livro que tratam dessa questão, que desenvolve essa questão, que eu recomendo, são textos interessantes. Acho que eu vou ter que desistir dele daqui a pouco. O primeiro é de um filósofo político chamado Roberto Nigro, também um francês, que publicou um artigo em 2013, já vou traduzir aqui, algumas considerações sobre a função e a teoria do golpe de Estado. E tem um livro, que esse tem tradução para o português, do Michel Senelard, de 2006, chamado As Artes de Governar, que é um livro bem interessante, tem um capítulo dedicado ao golpe de Estado, à concepção do Gabriel Naudé.
Bom, quais são as características? Então, essas são as fontes, para vocês saberem mais ou menos de onde vem, de qual a literatura que discute esse tema. Quais são os traços principais do sentido originário de golpe de Estado? Bom, uma coisa curiosa, a noção de golpe de Estado não tinha... Deixa eu deixar esse trem para lá. Bom, a noção de golpe de Estado não tinha originariamente um sentido pejorativo, assim, de tomada do poder, né, de tirar alguém do poder e se apropriar do poder. Mais do que isso, o que estava associado à noção de golpe de Estado era uma espécie de suspensão ou afastamento das leis, né, ou seja, era uma espécie de ato excepcional que excedia o direito comum para poder dar conta de uma espécie de emergência, de urgência, né? Originalmente, portanto, golpe de Estado não é um termo pejorativo, né? Ele é visto como legítimo, como necessário, como uma reação contra um perigo, na tentativa de se restaurar uma ordem que se perdeu, para dar conta de uma desordem momentânea. Enfim, era um ato de majestade, né? É preciso pensar que essa concepção aparece em pleno absolutismo europeu, no século XVII, né, na França, onde havia Roi Soleil, etc. Bom, então, quais são as características básicas da concepção original? Golpe é, originariamente, suspensão do direito em nome de uma necessidade, né? É como se um bem maior se impusesse, né? É como se algo precisasse ser feito para salvar a nação, né? Essa era a acepção originária de golpe. O problema, então, que se envolve é o chamado problema da decisão, ou seja, quem vai decidir sobre a necessidade da exceção? Quem que vai poder dizer que agora se faz necessário respeitar a lei, porque, afinal de contas, a gente precisa proteger e salvar a nação? Na concepção tradicional, aquele que tem o poder de decidir sobre a exceção, eu estou usando aqui o termo que o Carl Schmitt cunhou para falar sobre a noção do soberano, é justamente o rei soberano, é aquele que tem o poder de decidir sobre a exceção. O Foucault, interpretando essa concepção tradicional, diz que a ideia que perpassava era essa, de que a necessidade tornaria as leis mudas, né? Ou seja, o golpe de Estado aponta para uma espécie de excesso do político sobre o direito. Quando a situação se torna necessária, é como se as leis deixassem de fazer sentido e a necessidade política se impusesse, né? Bom, essa é a primeira característica. Deixa eu pegar minha garrafinha aqui. Acho que já dá para perceber como que isso tem a ver com o que aconteceu em 2016 no Brasil. A acepção característica dessa acepção tradicional de golpe é de que golpe é sempre um ato excepcional, que excede o direito comum. E aqui tem uma noção que é importante ter em mente para entender o sentido originário de golpe, que é a noção de razão de Estado, né, que é um termo muito usado na teoria política desde Maquiavel e tal. O que é a razão de Estado, né? Isso desde o século XVI, mais ou menos, aponta para aquilo que seria necessário e suficiente para a integridade do Estado, a conservação do Estado, né? A razão do Estado é uma espécie de arte de governo, né? Ou seja, é conhecer os meios mais rápidos, mais eficazes para obter a tranquilidade, a paz, a felicidade da nação e tal. Isso é a razão de Estado. Trata-se, portanto, de um princípio de manutenção, que tem uma concepção que é eminentemente conservadora. A razão de Estado é sempre evocada como um instrumento para a manutenção da ordem. E a teoria, portanto, do coup d'État, do golpe de Estado, do Nodé, se insere claramente dentro dessa reflexão da razão de Estado. Ou seja, é o soberano pensando naquilo que seria o melhor para a nação, passando por cima das leis em nome da razão, fazendo uso dessa arte de governar que a razão do Estado estabelece, né? É uma espécie de golpe não contra a ordem, mas em defesa da ordem contra uma possível desordem, né? Para a manutenção da ordem. O golpe, portanto, ele suspende o direito, mas não a razão de Estado, percebam? É como se fosse um conflito entre a razão de Estado, que é uma arte de governar, que é do campo da política, e o direito. E aí, quando a necessidade impõe passar por cima do direito, é a razão do Estado que deve prevalecer. E aí o soberano age suspendendo a lei. Trata-se, portanto, de um ato, claro, extraordinário, mas em consonância com essa razão de Estado. Ordinariamente, é como se as leis devessem ser respeitadas, né? Elas seriam, em princípio, úteis, necessárias, mas
em situações excepcionais, poderia se justificar uma suspensão delas, que é o golpe. A definição que o Nodé dá é clássica nesse sentido, ele diz o seguinte: o excesso do direito comum, o golpe é isso, o excesso do direito comum por causa de um bem público. Né? Bom, e o Foucault tem uma passagem também que esclarece bem essa noção. Ele diz assim: há momentos nos quais a razão de Estado não pode mais se servir das leis, quando ela é obrigada a passar por cima das leis por causa de algum acontecimento urgente ou certa necessidade. Em nome do quê? Em nome da salvação do Estado. Né? Então essa é a ideia da razão do Estado prevalecendo sobre o direito, sobre as leis. Nesses momentos, então, é como se a razão do Estado desrespeitasse o jogo que ela mesma estabeleceu, que ela mesma defendia, o jogo da legalidade, tudo em nome de uma suposta necessidade. Né? E aí, a partir do momento que o Estado, então, suspende as leis, é uma espécie de vale-tudo, porque, afinal de contas, você perde a diretriz da legalidade, o Nodé justifica isso dizendo que é uma espécie de sacrifício em nome de um bem maior, ou seja, para garantir a salvação da nação, é preciso, por vezes, abrir mão de coisas menores, como se fosse um remédio que tem alguns efeitos assim, mas que vale a pena tomar em situações de emergência. Né? É um remédio extremo e que, portanto, não deve ser usado de forma abusiva. É mais ou menos essa a recomendação do Nodé. E, portanto, o golpe de Estado, na reflexão do Nodé, mas isso é comum nos teóricos do século XVII, estaria associado a uma virtude, enfim, que é uma virtude política por excelência, que é também moral, mas também política, que é a virtude da prudência. Ser prudente significa agir de forma responsável, considerando as consequências de sua ação, etc. Então, se as consequências são desastrosas, se é necessário fazer algo urgente, ainda que suspendendo as leis, é prudente que se faça. Né? Bom, dito isso, fica claro como que não há uma acepção, pelo menos na sua origem, necessariamente pejorativa do golpe. Né? E acho que isso ajuda a entender porque que muita gente no Brasil, recentemente, pode dizer com tranquilidade: foi golpe, mas foi melhor que tenha sido assim. É justamente essa ideia do o golpe é menos importante porque o bem maior prevaleceu, a salvação da nação deveria prevalecer e por aí vai. Né? E uma terceira característica do golpe, essa também muito clara aqui no que se deu no Brasil, o Nodé já dizia isso, que todo golpe envolve uma encenação, uma mise-en-scène, né? Uma teatralização, é uma espécie de farsa jurídica. Por quê? Porque o golpe tem um caráter teatral porque ele esconde os seus procedimentos para fazer aparecer apenas os seus efeitos, só as razões que o justificam. Né? Então é mais ou menos isso. Ninguém queria discutir isso que eu falei para vocês, dos detalhes do processo, porque ele se justifica pelo efeito que ele vai produzir. Pouco importa o detalhe do processo. Isso aí é só a encenação, percebeu? É como se fosse um teatro no qual o que importa é o que está no bastidor. Isso aqui você coloca ali, mas o negócio são os efeitos. Né? O importante são os efeitos. Bom, uma coisa importante ser dita é que o contexto de emergência dessa concepção tradicional de golpe de Estado é um contexto absolutista do poder real. Né? O Nodé, portanto, ele está expressando uma concepção política que é herdeira do maquiavelismo, do pensamento de Maquiavel, que é uma espécie de radicalização da lógica da razão de Estado. O Nodé, ele encontra, portanto, seu lugar, assim, quando a gente estuda teoria política, ele se encontra dentro dos teóricos do absolutismo. Né? A arte de governar é pensada a partir da exterioridade absoluta do soberano. Né? O Nodé, só para você saber, era um erudito, assim, um médico erudito, cético, etc., e que pretende demonstrar justamente a impossibilidade de uma prática política fundada em teoria. Ela é fundada nessas habilidades, nas artimanhas, etc., tendo em vista a manutenção da ordem do Estado, etc., e a prerrogativa do soberano suspender as leis. Enfim. Bom, e tem, além dessa concepção do Nodé, que eu falei até agora para vocês, tem uma outra via, digamos assim, de pensamento do golpe de Estado, que é a via mais econômica. Acho que essa é uma via também interessante para a gente pensar o que aconteceu no Brasil em 2016. Essa via é como se fosse o seguinte: desde lá do século XVII havia a tendência a se pensar o problema da razão de Estado, etc., a partir da noção do absolutismo,
do soberano, que suspende as leis, etc., que é o que o Nodé faz. E há a outra tradição de pensar a razão de Estado, que vai ser inaugurada pelo Botero, Giovanni Botero, que é um teórico político italiano do século XVI, que escreveu um livro que chama Da Razão de Estado, isso em 1583. Né? E nesse livro, o Botero ele apresenta uma espécie de versão econômica para pensar o problema da razão de Estado. De que maneira? Bom, primeiro, se o Nodé representa a tradição maquiavélica, o Botero representa uma tradição anti-maquiavélica na teoria política, naquele momento, e abre uma outra via. Ele afasta, né, ele critica Maquiavel, é interessante, não porque o Maquiavel teria afastado da política a dimensão moral, que essa é a crítica mais comum que se faz a Maquiavel, ter separado a política da moral. Qual que é a crítica que o Botero faz? O problema do Maquiavel foi ter deixado de lado aquilo que seria a questão mais importante, que é o quê? A satisfação das necessidades, o problema econômico, vamos dizer assim. A arte de governar, então, não deveria ser pensado simplesmente como manutenção da ordem por parte do soberano, como pensava o Maquiavel, como pensava o Nodé, mas a razão de Estado deveria ser pensado como a arte de governar, como a satisfação das necessidades humanas e produção do bem comum, que é o grande desafio da gestão econômica dos bens, da riqueza, distribuição dos bens e das riquezas. Enfim, então, a economia passa a ser a forma por excelência da racionalidade política. É isso que o Botero introduz, e isso é uma concepção que vai ter longa história no pensamento político. Começa com Botero, ainda num contexto mercantilista, mas ele vai abrir as portas para aquilo que vai ser a lógica liberal da exceção econômica. Né? Ou seja, não mais as necessidades absolutas da manutenção da ordem soberana, mas as necessidades do mercado passam a prevalecer e se impor sobre qualquer decisão política, qualquer decisão jurídica, qualquer questão jurídica, etc. Tem vários filósofos, o próprio Foucault, quando ele fala em biopolítica, governamentalidade liberal, o Agamben, que é um filósofo político italiano contemporâneo, quando ele fala do estado de exceção na contemporaneidade, que se tornou a regra, ele está argumentando justamente nesse sentido. Né? Cada vez mais, o que prevalece, como se fosse uma exceção permanente, são as chamadas necessidades do mercado, as urgências econômicas que passam por cima de qualquer decisão política e tal. Enfim, então, isso é interessante pensar, que o que aconteceu também em 2016 foi em grande medida motivado por isso. Muita gente dizia isso, olha, nós estamos diante de um governo que se tornou ingovernável, incapaz de responder à crise que se estabeleceu, há uma necessidade do mercado para reaquecer a economia, etc., de tirar a presidenta Dilma do poder para que finalmente a economia possa crescer. Todo mundo conhece esse discurso. Né? É um discurso da exceção econômica, perceba. Né? Pouco importa se 54 milhões de pessoas elegeram essa presidenta, afinal de contas há uma necessidade econômica que se impõe. Bom, eu falei até agora do sentido originário do termo. Agora eu vou falar de como esse sentido foi se transformando, especialmente a partir da Revolução Francesa. Bom, já há textos, o Locke, por exemplo, John Locke, o filósofo já no século XVII ainda, já aponta para esse sentido mais pejorativo do golpe, mas ele vai se consolidar no pensamento político a partir da Revolução Francesa. A partir de então, aí sim, golpe vai passar, o coup d'état vai passar a apontar não exatamente para esse ato extraordinário em defesa da nação, mas, sobretudo, uma ilegalidade, uma usurpação, uma tomada do poder. Isso vai se tornar mais presente no pensamento político a partir do final do século XVIII, que é quando acontece a Revolução Francesa. Bom, primeiro, envolve tomada do poder. A partir de então passa a ser pensado assim, golpe está associado diretamente a uma espécie de substituição ilegítima dos governantes. Né? Não uma estratégia apenas de manutenção da ordem, mas uma tomada propriamente de poder. A partir da Revolução Francesa, fica claro por que isso vai passar a ter um sentido sempre pejorativo, por uma razão muito simples, porque começa a se construir a ideia justamente de um Estado de direito, de rule of law, enfim, a ideia que é posterior ao século XVIII, né, que muda radicalmente a noção de golpe, porque muda radicalmente a noção de soberania. O golpe, então, passa a ser visto sempre como uma ruptura, uma infração à ordem estabelecida constitucional e que é incompatível com a ideia de um império do direito. O que é a ideia do império do direito? O soberano, ele não está acima da lei.
né? Porque no século XVII, no contexto absolutista, não fazia sentido imaginar que um soberano pudesse ele mesmo se submeter às leis, que ele é o soberano para poder criar, descriar, fazer o que bem entendesse. Por isso, na sua origem, o sentido de golpe de Estado é um ato do soberano suspendendo a lei, porque fazia sentido, numa concepção antes do Estado de Direito, essa possibilidade. A partir da Revolução Francesa, não, né? A soberania passa a ser limitada pelas leis. O próprio governante não pode mais romper com as leis e se manter legitimado. Ele não tem nenhuma legitimação prévia, a não ser aquela instituída pelas próprias leis. Essa é a ideia de Estado de Direito. Todos estão submetidos às leis, inclusive o governante, né? Tanto é uma coisa curiosa, né, pensar essa mudança. Tem um fato que é interessante. Por exemplo, quando o rei da França foi condenado na Revolução Francesa, o Luís XVI, né, o Luís XVI, todo mundo deve saber, foi condenado à morte, decapitado, etc. Bom, quando o rei foi condenado à morte e mataram ele, o que mais provocou escândalo na sociedade francesa, no mundo, na Europa da época, não foi o fato de um rei ter sido assassinado, porque isso, regicídio, existiram vários na história da Europa, em vários lugares, vários reis foram assassinados. Não é isso que provocava a grande, né, digamos, sensação do evento. A questão que mais provocou escândalo foi o fato do rei ter sido julgado por um tribunal e condenado à morte. É isso que, como um rei poderia ser submetido a um tribunal e condenado. Isso que contrariava toda a concepção do que é um soberano. Que você vai lá e mate o rei é uma coisa, agora que você o submeta às leis, isso não era compreensível, né? Bom, então essa é a primeira coisa. A noção passa a mudar a partir do momento que a gente passa a ter uma nova concepção de soberania, de poder soberano. Outra coisa que muda na noção de golpe é que ela passa a ser, a partir da Revolução Francesa, claramente contraposta à ideia de revolução, a noção de revolução, né? E, normalmente, o que se associa à revolução? É claro que essas distinções são sempre problemáticas, mas, em linhas gerais, a revolução aponta para uma ação que vem de baixo para cima, é sempre um movimento popular, uma ação da multidão, né, do povo. Nem povo ainda, que o povo já é uma unidade organizada, é multidão. A revolução, então, ela teria também uma visada de transformação social mais radical, mais efetiva, né? E ela tende a ser um processo de longa duração, um processo revolucionário, né? Já o golpe não. O golpe passa a ser contraposto à revolução no sentido de que, ao invés de uma ação de baixo para cima, é uma ação sempre de cima para baixo, né? O golpe é sempre perpetrado assim, por um órgão do próprio Estado, Forças Armadas, Parlamento, o próprio Executivo se perpetua no poder, etc. É sempre uma ação de cima para baixo, a partir de um órgão interno do próprio Estado. Ele não visa mudanças estruturais na vida social, né, mas apenas mudanças de governo, né? Percebam, ao contrário da Revolução, o golpe mantém, isso já estava na sua origem, esse sentido eminentemente conservador, né? Outra coisa, enquanto Revolução envolve processos de longa duração, porque envolvem transformações mais radicais na sociedade, golpe não, a característica deles seriam ser atos rápidos, velozes, né, que acontecem de repente, de uma hora para outra, né? O golpe, vou citar uma frase do Senelard, desse livro que eu mencionei, As Artes de Governar, ele diz assim: o golpe sublinha antes a rapidez e a ousadia do ato do que... aliás, o golpe sublinha antes a rapidez e a ousadia do ato que sua brutalidade. Ou seja, mais do que ser violento ou brutal, a característica primeira do golpe é ser rápido, ser um papum. Bom, outra característica que eu queria ressaltar após a Revolução Francesa, que é interessante, para a gente pensar o que se passou no Brasil recentemente, diz respeito à conformação do espaço público. A partir da Revolução Francesa, vai se atribuir a essa noção de espaço público uma espécie de papel fundamental na organização do poder, porque caberia a esse espaço público exercer um contrapoder permanente, ou seja, caberia a ele fazer seria como se a sociedade, por meio da conformação do espaço público, exercesse uma vigilância crítica ao poder, sistemática, permanente, né? Após a Revolução Francesa, e, portanto, com a crítica do absolutismo, enfim, e das noções vinculadas ao pensamento absolutista, razão de Estado, a necessidade política, a noção de segredos do Estado, que é coisa típica absolutista, que é
o arcana, império, enfim. Tudo isso passa a ser questionado em nome de um novo imperativo, de que o poder deve ser exercido não nesses segredos, nas artimanhas, em nome de uma suposta razão, ordem que deve ser mantida a todo custo, etc., mas deve ser transparente, há um imperativo da clareza, nada deve ser feito às ocultas, etc. Né? Então, a política, em princípio, deveria cessar de ser um mistério para, digamos, ganhar visibilidade e se submeter à crítica permanente, à possibilidade de crítica permanente. Bom, então, desde o século XVIII, portanto, que é a Revolução, a visibilidade social, ela funcionou como uma espécie de princípio de limitação das práticas de governo contra esses mistérios e golpes que eram tradicionais no absolutismo, né? Enfim, na lógica absolutista da razão de Estado, ou da arte de governar tipicamente absolutista. Bom, aí a gente pensando no Brasil, né, a gente poderia imaginar então que esse espaço, que é a esfera pública, poderia então exercer esse papel de limitação dos códigos, dos golpes e dos mistérios no exercício da arte de governar. Só que, mais uma vez, a gente tem um elemento corrompido no Brasil, que é justamente a esfera pública, né? Enfim, então, ao se corromper em grande medida a liberdade de imprensa, enviesar o debate público, todo mundo sabe que os grandes meios de comunicação no Brasil são propriedade de 5 famílias, basicamente, e que, na medida em que esse espaço está corrompido, do ponto de vista da possibilidade de exercer essa função de vigilância, cai por terra, né, essa possibilidade de uma transparência, digamos, e de uma sociedade que vai efetivamente vigiar o exercício do poder, né? E isso me parece permitir que se reavive, né, que volte a se manifestar as velhas estratégias do absolutismo, que é os mistérios da razão de Estado, né? Então a política se decide numa lógica que não é mais submetida a um julgamento, uma apreciação por parte da opinião pública. Só para vocês entenderem qual era a lógica absolutista e o que eu acho que acaba sendo reavivado quando a gente elimina esse fator importante que a Revolução defendia, que é a esfera pública. O Michel Senelard diz o seguinte: trevas, artifício, fascinação. Tal era o aparelho necessário ao funcionamento do Estado absoluto, né? Enfim, então, me parece que o que a gente teve no Brasil em 2016, em grande medida, é uma espécie de lógica ainda absolutista de solução dos problemas políticos, no qual você passa por cima da lógica de razão de Estado, evoca uma suposta necessidade, né? Alguém se coloca nessa posição que era do antigo soberano absolutista para decretar a necessidade da suspensão das leis, e aí toca-se o barco para frente, em grande medida em função de um discurso de necessidade econômica e tal. Bom, a experiência brasileira, aliás, é farta em termos de exemplos de golpes e artimanhas e algo dessa ordem, né? Todo mundo sabe que se tem uma coisa que é exceção no Brasil, não é o golpe. A nossa história toda ela é repleta de rupturas, enfim. Algumas modalidades de golpe de Estado, e em todas dá para a gente encontrar exemplos no Brasil. Por exemplo, uma primeira modalidade tradicional de golpe é o golpe perpetrado pelo próprio chefe do executivo para ele se perpetuar no poder, né? Aqui no Brasil, o exemplo mais óbvio disso foi o golpe do Estado Novo, para começar, pelo Getúlio Vargas, lá em 1937, que leu um manifesto à nação, que se vocês pararem para busca na internet, manifesto à nação Getúlio Vargas, 1937. Vocês vão ficar... Bom, é um discurso extremamente fascista, o Estado Novo foi de inspiração fascista, etc., mas se vocês lerem aquele discurso, vocês vão ficar espantados em como ele parece atual. Parece que se Getúlio Vargas viesse falando isso hoje em dia, e o pessoal vai bater palma facilmente para ele. Só para vocês terem uma noção do discurso, ele vira e fala assim: a política está toda podre, os partidos políticos são facções, a gente precisa acabar com isso e restaurar um Estado Novo. Daí vem o Estado Novo. O Estado Novo vai ser baseado no quê? Na virtude moral dos indivíduos. Vão fazer um governo das pessoas de bem, né? Então vamos fazer o seguinte: acabou os partidos políticos, mandatos estão todos caçados, sai todo mundo, vamos escolher agora os governantes a partir das suas virtudes morais. Vamos escolher pessoas honestas e vão colocar essas pessoas para governar, e está instaurado o Estado Novo no Brasil. Quanta gente não ia bater palma para um cara desse hoje, né? Enfim, mais ou menos, eu resumi, mas é mais ou menos isso que o Getúlio Vargas disse lá em 1937. Então isso não é novo no Brasil, não. Essa história, isso já aconteceu.
Bom, tem um outro exemplo também que a gente poderia dar de golpe do executivo para se perpetuar no poder. Esse mais recente, muitos aqui vão se lembrar do que aconteceu em 1997, quando houve uma emenda constitucional para se reeleger. E essa emenda, com votos comprados, como fartamente noticiado, mas nunca apurado, porque afinal de contas foi engavetado pelo engavetador-geral da República da época. E, bom, todo mundo sabe que o resultado disso foi a reeleição do FHC em 1998. Né? Então, esses golpes para se perpetuar no poder também não são de hoje. Segundo modalidade tradicional de golpe é a quartelada, né? O golpe militar. As Forças Armadas evocam uma suposta necessidade e se apoderam do poder e retiram, enfim. Todo mundo sabe que é o que se passou no Brasil em 64, também no início da nossa República, no final do século XIX, etc. Né? Então essa é uma fórmula já conhecida e que fica rondando a gente sistematicamente no país. Né? Começa a acontecer alguma coisa, aparece um general, ó, vem aí, ó, a gente está aí e tal. Né? Presta atenção. E tem uma outra modalidade, que essa muita gente desconhecia, mas que também tem vários exemplos aí na América Latina, que é o golpe parlamentar. No Paraguai aconteceu um e a gente resolveu fazer a nossa versão aqui em 2016, a versão chamada golpe branco ou golpe parlamentar. Bom, quais são as características de 2016 que apontam para essas diversas noções associadas ao golpe de Estado? E por que me parece absolutamente legítimo dizer que houve um golpe de Estado nesse país? Perceba. Enfim, as pessoas que ficam tão preocupadas com isso deveriam começar até, bom, já que vocês defendem um golpe, volta lá no século XVII, isso tinha até uma acepção positiva, né? Vai lá, você vai aprender que as pessoas defendiam que deveria fazer isso mesmo e tal. Mas, bom, quais características que eu ressaltaria? Bom, a primeira delas, a lógica da rapidez, do atalho, como uma espécie de remédio, um remédio que envolve uma prudência, ou seja, ó, é o que é o melhor a ser feito nesse momento, enfim, tendo em vista uma suposta salvação nacional. Esse me parece o discurso que mais caracteriza o que aconteceu em 2016 no Brasil, por parte daqueles que apoiaram o golpe, e é preciso reconhecer que foi a maior parte da população brasileira que apoiou o golpe naquele momento. E apoiou justamente por isso, a lógica da salvação nacional. Né? O que a gente vê aqui? Um eco, né? Vindo lá das antigas noções absolutistas de exercício de poder e da noção de golpe de Estado, que é a concepção do Nodé. E por isso me parece fácil de compreender por que muitas pessoas reconhecem o golpe e ainda assim o justificam, justamente por isso, por verem nele uma necessidade, uma medida excepcional necessária, etc. Bom, outra coisa associada ao golpe que também vem de uma concepção tradicional do Botero é a ideia de que é uma necessidade econômica, haja vista a ingovernabilidade daquele momento e a crise econômica que tinha se instaurado no país. Isso é um eco dessa concepção do Botero da exceção econômica. A economia se impõe e exige que a gente faça a suspensão do direito e, portanto, o estado de exceção. Bom, outro eco de 2016 que me parece vindo dessas antigas concepções, no caso agora já da concepção pós-Revolução Francesa, é a ideia de que envolve uma tomada do poder por parte da oposição, né? E que, portanto, golpes envolveriam sempre traições, mudanças de rumo no governo, sem que esse novo rumo fosse submetido à vontade popular. Né? Então, mais uma vez, embora aquele que assumiu o cargo fosse o vice-presidente eleito, né, enfim, como vice-presidente, todo mundo sabe que o que aconteceu foi uma manobra de traição e um alinhamento com aqueles que representavam a oposição naquele momento. Enfim, então não foi, nesse sentido, mais uma vez, uma típica característica do golpe no sentido de traição e tomada do poder. E, por fim, o outro elemento que também me parece óbvio é a encenação do direito, a teatralização, que foi o que aconteceu na Câmara e no Senado. Aliás, muito mal encenado, diga-se de passagem, porque não deu nem para passar a impressão de que foi um processo sério, porque um bom teatro jurídico deveria passar essa impressão, né? Mas, enfim, claramente ali a ideia de uma ação política que suspende o funcionamento normal da lei, né? E aí todos esses malabares hermenêuticos que eu mencionei aqui,
e que se situa, portanto, todo o processo numa espécie de zona cinzenta, no qual a política tende a prevalecer sobre a lei, sistematicamente, mas há sempre uma encenação, um revestimento, etc. Igual até 64 teve um revestimento jurídico, todo mundo sabe disso. O parlamento, supostamente, brasileiro elegeu o general Castelo Branco, olha que coisa mais legal, né? O parlamento resolveu decretar a vacância do cargo da presidência, porque o presidente teria se ausentado do país, etc., e resolveu eleger um general. E aí parece que está tudo certo, então está tudo legal, está tudo legítimo, enfim. E, obviamente, a encenação existe para que esse caráter pejorativo da ilegalidade seja amenizado, né? Para que, pelo menos, se venda uma ideia de legalidade. Bom, quais foram, para finalizar aqui a minha fala, vou partir para a última questão. Quais foram, afinal de contas, quem patrocinou esse golpe? Quais foram os combustíveis? O que pôs mais lenha na fogueira para que isso se produzisse no Brasil? Bom, eu vou com os patrocinadores desse acontecimento, ou seja, aqueles que vão ajudar na encenação e, obviamente, vão fazer com que a coisa aconteça. O mais óbvio patrocinador do golpe, é claro que é o Poder Legislativo. Todo mundo sabe que foi lá que o processo transcorreu. E no interior do Legislativo, a gente também é uma história conhecida, mesmo aqueles que defendem a saída da presidenta Dilma, há de reconhecer que um processo conduzido por um presidente da Câmara como Eduardo Cunha, bom, enfim, é uma lógica de manobra, de retaliação, a partir do momento que abriu-se o processo contra ele na Comissão de Ética da Câmara, no dia seguinte, né, o cara nem espera 2 dias para... No dia seguinte, né, ele abre o processo do impeachment, e aí tem todo aquele dia que acho que quem assistiu foi um show de horrores, aquilo lá mesmo. Acho que, engraçado, pouco importa o resultado da decisão que a Câmara tomou. O evento por si só é uma coisa lamentável, né? E depois também tudo aquilo que se passou no Senado, o relatório do Anastasia, que eu sei que vocês tiveram uma aula sobre isso aqui nesse curso, enfim. Bom, então esse é o primeiro patrocinador, óbvio. O segundo patrocinador também, que me parece que a gente não pode esquecer, é o judiciário brasileiro, né? E de diferentes maneiras, né? A maneira mais óbvia, tem aquela gravação famosa do Lula, né, que as pessoas viram vários crimes ali, no qual ele fala que o Supremo estaria acovardado, né? Bom, convenhamos, né, o Supremo adotou uma tese maluca lá do interna corporis e ficou naquilo, tipo, esse problema é do parlamento, né? Ainda que, obviamente, impeachment envolva fundamento legal, eles nunca entraram no mérito, né? E, além disso, toda a atuação do judiciário que a gente vem vendo no Brasil, não é, da época do processo anterior, isso vem continuando, a ação da polícia, sobretudo em Curitiba, né, a Polícia Federal, Justiça Federal, né, o Ministério Público Federal, etc., né, e uma tendência a uma ação sempre no limite da legalidade, para não dizer na ilegalidade, de uma maneira extremamente seletiva, partidarizada. Bom, acho que, engraçado, teve um dia em particular que eu achei que isso ia haver uma ruptura em relação a isso, que foi o dia da divulgação dos áudios, por parte da autorização da divulgação dos áudios pelo juiz Sérgio Moro. Naquele dia eu achei que essa lógica da encenação jurídica ia dar um problema, porque, afinal de contas, ele tinha ido longe demais, porque aquilo ali era um ato flagrantemente ilegal, né? E está tudo certo, né? Pede uma desculpa aí e tal, e vão continuar, bola para frente. Exato. Eu acho que é engraçado que essa que foi a justificativa do Tribunal Regional Federal, né, lá de Porto Alegre, deixa tão claro a lógica do golpe. É claro, é o ato de exceção, é o ato excepcional para lidar com uma situação excepcional e tal. Eles podiam falar, a gente está dando golpe, mas é isso mesmo que tem que se fazer. Bom, e outro patrocinador, esse mais de bastidor, são as Forças Armadas, né? Eu acho que as Forças Armadas também a gente não atenta muito para ela. Agora começou a aparecer mais, mas enfim, me parece que a posição das Forças Armadas é um pouco aquela vamos deixar o jogo político acontecer, né?
Mas aí na hora que a brincadeira começa a ficar ruim, eles viram e falam assim, acabou a brincadeira. Parece aquele dono da bola que enquanto ele está ganhando, ele deixa o jogo acontecer. Na hora que ele vê que vai perder, ele pega a bola e fala, acabou o jogo, acabou, etc. Eu acho que, por exemplo, quando houve o julgamento da possibilidade de prisão em segunda instância, no caso do Lula, no Supremo, na véspera teve lá o general dizendo que, ó, o que vocês vão fazer e tal, tipo, mandando um recado. É mais ou menos o seguinte, julga aí, mas se for contra aquilo que a gente acha que deve ser, aí vamos ver o que vai acontecer. É uma espécie de... a gente respeita a democracia, mas é aquele cara que respeita a democracia desde que ele ganhe. Enfim, se ele perder, aí que tipo de democrata é esse que só aceita ganhar? E, bom, aí as coisas vão ficando mais evidentes, né? Esse general Mourão, inclusive, agora se coloca como vice-candidato à presidência da República, né? Bom, e outros patrocinadores, que aí eu nem vou desenvolver muito, todo mundo sabe o papel que tiveram no processo lá no ano de 2016. A grande mídia, especialmente o Grupo Globo, a Veja, também no campo da mídia, o submundo da internet, em especial movimentos como o MBL, etc. Os grandes industriais paulistas, aliás, é curioso, são os mesmos agentes do golpe de 64, os mesmos agentes. A Fiesp, toda aquela campanha do Chega de Pagar o Pato, etc., que, aliás, virou símbolo dos movimentos, né, pró-impeachment. E depois, também uma coisa que eu acho que muitas vezes é ignorada, os interesses internacionais, especialmente do setor do petróleo, que é um setor que envolve, todo mundo sabe, muito dinheiro no mundo inteiro. Os conflitos também geopolíticos internacionais, que contrapõem interesses, por exemplo, dos Estados Unidos contra os BRICS, enfim. Eu não sou daqueles que compartilham com teorias da conspiração, que acham que tudo foi uma grande coisa orquestrada internacionalmente pelos Estados Unidos, seja lá quem for, etc. Mas me parece óbvio, e eu acho que a gente tem que sempre pensar a política assim, que a política envolve, obviamente, um jogo de diferentes interesses, né? E certas situações políticas favorecem ou não interesses. E na medida que favorece o interesse, você patrocina. Na medida que não favorece, você tenta impedir ou bloquear ou atrapalhar o encaminhamento daquele processo. Então, é claro que na medida em que houve esse processo, haviam grupos que me parecem interessados nisso e os grupos, por exemplo, dos petroleiros internacionais eram um deles. Então, não tem por que imaginar que eles não queriam também patrocinar um processo que lhes interessava. E quais são os principais combustíveis? Eu vou terminar falando disso. Bom, o combustível, eu estou usando aqui esse termo no sentido daquilo que foi utilizado, assim, que serviu para justificar esse vale-tudo, né, em nome da salvação nacional. Quais foram os ingredientes que se somaram para que as pessoas chegassem à conclusão de que tem que sair, pouco importa o que diz a Constituição, pouco importa se houve ou não crime de responsabilidade, tem que sair. Bom, o primeiro são dois ingredientes que eu acho fundamentais aqui. O primeiro deles, a necessidade política e econômica, né, isso que eu já falei. Mas essa ideia, né, de o governo teria se tornado inviável, né, e aí tem toda aquela lógica de um parlamento que estava sabotando o governo, pautas bombas, etc., etc., e aí a ideia de que seria preciso um novo governo de união nacional. Né? Todo mundo sabe que quando o Temer assumiu o poder, ainda naquele contexto interinamente, enquanto aguardava o julgamento do Senado, desde o primeiro momento o discurso do Temer foi: vamos unificar o país, acabou, não sei o quê. Ele queria se colocar como esse conciliador, né? O que não deu certo a estratégia do Temer. Aliás, eu brincava na época que o Temer conseguiu unir a nação contra ele. Né? Enfim, agora, dentro dessa lógica da necessidade econômica, uma coisa que ficou muito, muito evidente, que, aliás, me surpreendeu até, porque pela velocidade com que isso foi implementado no Brasil, foi a lógica da pauta neoliberal como sendo a resposta necessária para lidar com a crise naquele momento. E aí todo mundo sabe qual é essa pauta, né? As políticas de austeridade, os cortes sociais, etc. Digo que me surpreendeu porque nos primeiros meses, ainda aguardando o julgamento do Senado, ele já começou com os projetos lá de mudança de lei trabalhista, previdência e por aí vai. Bom, e todo mundo sabe também que em contextos de crise econômica, esses conflitos que são sistêmicos, né, conflitos que opõem os interesses de capital-trabalho, eles tendem
a ficar mais acirrados, né? Enfim, e aí aquela coisa de se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Enfim, então, obviamente, para se resguardar num contexto de recessão, a tendência é começar a querer cortar, cada um querer proteger o seu e, obviamente, se o grupo do grande, né, setor, seja produtivo, financeiro, etc., consegue se proteger, eles vão cortar da área social. Bom, então esse é o primeiro elemento dessa. Estava muito claro que o motor do golpe era esse, ó. A necessidade econômica que justificava a suspensão do direito e a retirada do poder da presidenta que tinha sido eleito, é a ideia de que o que se faz necessário é a pauta neoliberal. Se esse governo não está disposto a fazer isso, ele tem que sair, porque esse é o remédio supostamente necessário para lidar com a questão econômica. Bom, e o segundo elemento que eu acho fundamental para entender o golpe, esse elemento eu não falei até agora, é esse moralismo requentado, que voltou muito vivamente no Brasil, especialmente a partir já de 2014, mas em 2016 também, que mobilizou velhos fantasmas da sociedade brasileira no sentido de uma necessidade de mudança e tal. Quais são esses moralismos, né? Primeiro, um discurso da corrupção desenfreada e da crise moral, do mar de lama, né, e por aí vai. E aí, por exemplo, uma expressão muito comum nos movimentos pró-impeachment era a pessoa virar e falar assim, chega, né, basta, né, já deu, queremos o Brasil de volta, né, não sei o quê. Né. É um discurso claramente conservador. Aliás, essa frase não pode ser mais cristalina, queremos o nosso Brasil de volta. Tipo assim, chega, né? Associada a isso, toda uma lógica de faxina moral. É preciso um salvador que vai faxinar isso que está errado na sociedade brasileira e em nome daqueles velhos princípios e valores que são valores tradicionais da classe média, mais conservadora no Brasil, que não são de hoje, evocar Deus, a família, as pessoas de bem, por aí vai. Aliás, quem viu o julgamento lá julgamento não, o momento, né, que a Câmara decidiu pela admissibilidade do pedido de impeachment, se lembra das pessoas, quantas pessoas evocaram ou Deus, ou a família, ou contra a corrupção, eram esses os argumentos. Então me parece que... Ou tudo junto e misturado, eram esses os principais elementos nessa lógica da faxina moral, né, que impõe uma necessidade moral, percebeu? De valores que precisam ser protegidos, resgatados nesse país, etc. E misturada a essa lógica da luta contra a perversão, o mundo perdido e não sei o quê, os valores da família enterrados e, enfim, perdidos, se associa também uma espécie de cruzada contra o comunismo, contra o bolivarianismo, contra seja lá o que for. Cruzada que atingiu esse próprio curso. Não sei se vocês ficaram sabendo professores comunistas da UFMG vão falar do golpe, não sei das quantas. Aí tem lá minha foto, esse aí eu conheço, tal, não sei das quantas. E de vários professores aqui desse curso e tal, né? E essa lógica da cruzada contra o comunismo. E o pessoal vê comunismo em tudo, né? Vamos discutir a noção de golpe de Estado comunista, né? Vamos falar sobre desigualdade social no Brasil comunista, né? Vamos falar sobre a morte da comunidade LGBT no país comunista e por aí vai. Que tem uma posição que a gente chama de retrógrada, conservadora, por definição é uma posição extremamente desconfortável. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Porque querer conservar alguma coisa é como se você olhasse para o mundo e visse as transformações que acontecem na sociedade, nas maneiras de pensar, nas condutas, nos comportamentos, etc., das pessoas, como sendo algo necessariamente da ordem da perda, como se grandes valores estivessem se perdendo, como se coisas importantes estivessem deixando de existir, e aí você quer proteger, você quer preservar a família está deixando de existir, você quer proteger, sei lá o quê, a sexualidade sã, agora está virando todo mundo perverso, você quer proteger, é uma lógica de preservação, de manutenção, de querer conservar as coisas como você acha que elas devem ser e que elas não estão mais sendo, né? Então, é uma sensação angustiante e que gera na pessoa um medo muito grande, que é o medo de achar que tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que vale a pena,
a fé em Deus, a verdadeira família, etc., que tudo isso está se perdendo, está se degenerando, e aí você tenta lutar contra isso, etc., e você vive com medo disso se perder, etc. Então, é esse o caldo que faz nascer a violência, essa lógica do a gente precisa eliminar esse outro. Por quê? Porque esse outro vai acabar com tudo aquilo que vale a pena, com tudo aquilo que é importante, com tudo aquilo que a gente acredita, e por aí vai. É isso que passa na cabeça das pessoas. Eu acho que a gente tem que entender o mecanismo também. E, de certo ponto de vista, se for olhar bem, a posição progressista em relação a costumes e tal, ela tem um certo conforto, o conforto de acreditar que o futuro é nosso, né? O conforto de acreditar que, por mais que vocês queiram conservar essas maneiras de organização familiar, de vivência da sexualidade, de formas de se comportar e agir, etc., daqui 100, 200 anos isso vai ser passado, vocês não vão vencer essas disputas, isso muda, isso está mudando, isso vai mudar, né? Por mais que se queira frear isso. Então, o progressista, em certo sentido, ele tem esse otimismo da marcha da história, enquanto o conservador vive com medo de que isso vai se produzir, ele percebe que isso está se produzindo e ele fica lutando contra isso incessantemente, etc., né? E é claro que uma pessoa com medo desse, que acha que tudo que é importante está deixando de ter espaço, né, na sociedade, na vida das pessoas, ela é capaz de tudo, ela é capaz de atos de violência. Enfim, é uma situação angustiante, realmente. É preciso entender a lógica do comportamento fascista. Você diria que é irracional? Bom, em grande medida irracional. É irracional porque, obviamente, a pessoa não para pensar sobre as consequências de sua ação, sobre o fato de que comportamentos mudam, né? De que é impossível querer preservar as coisas simplesmente porque era assim ou porque eu acho que é certo que seja assim e por aí vai, né? É preciso, certamente é irracional. Mas eu gostaria de passar assim, uma mensagem final, então, para concluir essa aula, que eu acho que grande parte disso que o golpe de 2016 representa, essa ascensão dos conservadorismos morais e desse sonho fascista também representam. Aliás, hoje aconteceu aparentemente um atentado, né, contra o candidato Bolsonaro, etc. Eu acho que isso é um reflexo uma espécie de atalho, mas que cobra um preço muito alto, porque afinal de contas a gente não resolve os problemas políticos ou da vida em comum por meio desses atalhos. A gente só acirra problemas que tornam as diferenças cada vez maiores e mais difíceis de serem conciliados, de serem organizados numa vida em comum, né? E, por óbvio, democracia, a ideia de construção por meio da inclusão de todos e tal, é uma ideia custosa, trabalhosa, é árduo fazer isso, envolve, é uma construção sempre imperfeita, né, e tal, e que acho que o contexto de emergência desses radicalismos no mundo de hoje, de maneira geral, não só no Brasil, reflete muito uma espécie de aqueles que são diferentes, né? Eu vou terminar, então, lendo um trechozinho de um poema do Ricardo Aleixo, que é um poeta mineiro aqui, Belo Horizontino. Ele tem um poema que chama Mercedes-Benz, que ele fala sobre essas pessoas, né, esse sonho. Eu peguei um versozinho do poema que diz assim: para os homens de bem, os homens de bens, os homens de Mercedes-Benz. Né? Acho que Obrigado, gente, pela atenção. Bom, vocês têm questões, tal. Na verdade, isso aqui era para ser aberto, mas, enfim, vocês podem ficar à vontade, colocar